Você está em dúvida sobre a medida provisória 936, divulgada ontem, a respeito da suspensão e da redução de jornada nos contratos de trabalho? Então fica comigo aqui nesse vídeo. Eu me chamo Marlise Alves, eu sou contadora e especialista em evolução financeira e atuo como sócia aqui da MM Contabilidade. E vou explicar para você passo a passo todas as dúvidas. Fica comigo nesse vídeo, escuta, acompanha ele até o final, anota se você tiver mais alguma dúvida e deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Antes de tudo, se inscreve aqui no meu canal que eu estou aqui à disposição para ajudar você com esse assunto. Vamos lá! Suspensão dos contratos de trabalho e redução da jornada. Então, para nós entendermos melhor, esse benefício ele é um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e foi criado ontem, então, dia 1º de abril do ano de 2020, através da portaria Medida Provisória 936 do governo federal. Esse benefício não tem nada a ver com o Corona Voucher, que é o auxílio emergencial. Aliás, tem outro vídeo aqui no meu canal falando sobre ele. Então, muita atenção, não confunda os dois benefícios. Essas medidas, elas são exclusivas para esse período de calamidade pública aqui do coronavírus e não se aplicam para contratos de aprendizagem ou contratos de trabalho que tenham jornada parcial. Muita atenção nesse momento. Prazo de duração das medidas. Então, por quanto tempo? O tempo máximo para redução proporcional da jornada de salário e de suspensão dos contratos de trabalho não poderá ser superior a 90 dias. O que pode ser feito pelas empresas? Bom, tem duas possibilidades. A empresa pode reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e salário, ou então a empresa pode suspender temporariamente o contrato de trabalho. E eu já vou explicar passo a passo cada um desses para que você entenda melhor sobre como que vai funcionar essas duas modalidades. Como ficam os salários dos empregados aí nessa época? É uma pergunta bastante comum. Se adotadas essas medidas, os empregados receberão do governo federal o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Então, é um benefício que o governo está oferecendo para as empresas para que elas consigam ter um respiro aí nesse período de pandemia, enquanto eles mesmos, o governo, auxilia os seus colaboradores. Vamos seguir aqui. E o benefício será igual ao salário dos empregados? Não, não será igual. Ele será como o seguro-desemprego. Existe uma tabela, um cálculo a ser feito de maneira diferenciada que geralmente gira em torno de 80% do valor do salário do funcionário. Uma regra específica para esse caso. Essa opção já pode ser feita logo? Não, ainda não. Muita atenção. Hoje é dia 2 de abril, quando eu estou gravando esse vídeo, e ele depende então do ato do Ministério da Economia a respeito da disciplinação, de como será feito o pagamento, de que forma que as pessoas, os funcionários irão receber esse recurso, ok? Como será o cálculo do benefício emergencial de preservação do emprego em renda? Então, vamos prestar bastante atenção aqui nesse quesito. O benefício irá variar de acordo com o que for concedido e o porte da empresa. Então, primeira questão, redução da jornada de trabalho e dos salários. Na hipótese de redução da jornada do trabalho, na redução do salário, o benefício a ser pago será o equivalente ao seguro-desemprego, aplicando-se o percentual equivalente à redução da jornada. Qual a duração? A duração é por até 90 dias, desde que observados os seguintes requisitos. Vamos ver ali, ó. Preservação do valor do salário hora do trabalhador, então não pode reduzir o salário, né? O salário hora precisa ser respeitado. E segundo ponto, pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, então as duas partes precisam concordar nesse esquema. E o terceiro ponto, a redução da jornada de trabalho e de salário exclusivamente nos seguintes percentuais, 25%, 50% ou 70%. Restabelecimento da jornada. A jornada de trabalho e o salário pago serão restabelecidos no prazo de 2 dias corridos, contado da cessação do estado de calamidade pública. Então, quando cessar toda essa pandemia, todo o estado de calamidade, a jornada de trabalho passa a ser normal. Da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período ou da redução pactuada, ou ainda da data de comunicação do empregador
que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução. Então, muita atenção com relação a isso, isso é uma questão bastante importante que você precisa estar atento a essa situação. Vamos continuar aqui. Segundo ponto, então, dessa medida provisória 936, a suspensão do contrato de trabalho. A suspensão ela pode acontecer por 60 dias, sendo 100% do valor exclusivo para o seguro-desemprego, com empresas de faturamento de até 4.800.000. Então, para empresas pequenas, a gente fala nessa suspensão de contrato de trabalho por até 60 dias com o pagamento total pelo governo, para aliviar realmente o caixa, para que nesse momento as empresas não tenham essa preocupação com a folha de pagamento. São 60 dias aí para você respirar, para você entender o funcionamento do seu negócio, verificar como é que vai funcionar as questões financeiras e a partir daí, então, você pode seguir com um planejamento mínimo financeiro. Atenção, né? Empresas com faturamento superior a 4.800.000, são as empresas maiores, elas têm o direito de suspender o contrato com 70% de valor via seguro-desemprego e a empresa arcar com 30% do salário, por mais que esse empregado esteja suspenso. Em ambos os casos, há uma garantia provisória no emprego, durante o período de redução ou de suspensão e após o restabelecimento da jornada por período equivalente ao da suspensão ou da redução. Então, se eu vou reduzir ou suspender o trabalho do meu funcionário por 60 dias, assim que finalizar esse período, ele tem uma estabilidade dentro do trabalho por mais 60 dias. Muito importante essa observação, fique bem atento a isso. Qual a duração? Prazo máximo de 60 dias, fracionado em até 2 períodos de 30 para o caso de suspensão do contrato de trabalho. Lembrando que redução, o prazo é de até 90 dias. Então, temos essa diferença aí nas duas modalidades. Como se dará? Bom, se dará também a suspensão por acordo individual escrito entre o empregador e o empregado. E durante a suspensão, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Então, é bem importante, né, essa colocação, porque se o empregador não está pagando o salário, se esse empregado está recebendo seguro-desemprego, nada mais justo do que o empregador, então, atuar com essa parte dos benefícios concedidos para o seu funcionário. Observação importante aqui, né? Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que por meio parcial ou até home office, ficará descaracterizada a suspensão temporária. É óbvio, então não tente burlar a legislação, não tente passar por cima disso, porque na verdade isso só vai enrolar a sua empresa e enrolar também o seu funcionário. Se está trabalhando, vai ter que pagar através da redução, se está trabalhando menos, ou se está trabalhando totalmente, vai ter que continuar pagando salário. Não tem como fazer suspensão do contrato com o colaborador trabalhando, mesmo que em sistema de home office. Pode haver aqui penalidades, multa para quem infringir essa questão. Até porque, né, gente, a gente está no meio de um coronavírus, não é momento e muito menos mentalidade de tirar vantagem aí em cima dos benefícios que o governo está concedendo. Vamos a mais um ponto aqui. Quem poderá receber o benefício? Existe alguma condição? Olha só, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, ele será pago ao empregado independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo. Então, independe se ele entrou na empresa nesse mês, se ele tem 1 ano de casa, se ele tem 2 dias de casa, ele vai receber o auxílio benefício. Essa preservação do emprego e renda, né? Esse benefício emergencial. Independe do tempo de vínculo empregatício, também isso não vai entrar aqui, e também do número de salários recebidos. Vai entrar sempre na categoria lá do cálculo do seguro-desemprego. Importante mencionar, o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público, então esse está fora, não recebe, em gozo de benefício de prestação continuada, em gozo de seguro-desemprego, se já está recebendo seguro-desemprego, vai continuar recebendo seguro-desemprego em qualquer modalidade, e em bolsa de qualificação profissional, de acordo com a lei, artigo 2º-A da Lei 7.998 de 1990. Vamos seguir aqui. Como será que é feita essa negociação, né? Outra pergunta que nós recebemos aqui.
É feita de 3 formas, uma através do acordo individual, outra através da negociação coletiva e a parte ali do aprendiz da jornada parcial, que pode também ser aplicada tanto o acordo individual quanto a coletivo. Vamos lá, então, as informações sobre isso. Acordo individual. Medidas serão implementadas por meio de acordo individual ou de negociação coletiva aos empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135. Então, quem ganha menos do que R$ 3.135 pode ser feito um acordo individual. Agora, olha só, portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a 12.202, eles também podem entrar no acordo coletivo. Agora, entre uma faixa e outra, então, ali a negociação coletiva já está dizendo, né, que entre R$ 3.135 até R$ 12.202,10, as medidas somente poderão ser estabelecidas por a convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de salário de 25%, que poderá ser pactuada por acordo individual. Então, somente para quem tem um salário entre 3.135 e 12.202, somente pode ser com um pacto individual, acordo individual, a redução de jornada de 25%. Já é uma possibilidade aí para sua empresa, né? Como será essa ajuda compensatória? De que forma que esses colaboradores, esses funcionários irão receber? Olha só, a ajuda compensatória ela deverá ter o seu valor definido no acordo individual pactuado ou em uma negociação coletiva e deve ser paga obrigatoriamente para as empresas com faturamento superior a R$ 4.800.000. Isso não inclui pequenas e microempresas aqui no Brasil. Então, essa ajuda compensatória ela se enquadra apenas para grandes. Os pequenos têm isso como optativo. No caso de suspensão do contrato de trabalho, né? A natureza de ajuda compensatória, o que é, né? É uma natureza indenizatória, ela não integra a base de cálculo de impostos, imposto de renda e INSS, não vai ser como base para o FGTS, é uma ajuda de custo. Poderá ser excluída ali do lucro real, né, para empresas optantes do lucro real da sua base de cálculo. Então, na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda compensatória não integrará o salário devido pelo empregado. Então, muito importante essa informação, principalmente para quem trabalha em empresas maiores que vão receber essa ajuda indenizatória compensatória. Bom, os empregados têm estabilidade, isso é o que mais estão perguntando, né? Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda nos seguintes termos: durante o período de suspensão ou de redução e do mesmo tempo de suspensão ou redução, máximo de 90 dias, após o retorno ao normal. Ou seja, após encerrar o período de suspensão ou de redução da jornada, aquele funcionário vai ter direito à estabilidade por período igual ao que ele ficou suspenso ou que teve a sua jornada reduzida. Certo? Então, ali um exemplo, né? Se a empresa suspender os contratos por 30 dias, o empregado tem a estabilidade provisória de mais 30 dias após o retorno à normalidade. E se a empresa reduziu a jornada de trabalho por 90, o empregado tem a estabilidade provisória de 90 dias após o retorno da normalidade. Quem demitir sem justa causa terá que pagar uma indenização aí nesse período, né? Então, quero dizer, conte comigo, com toda a minha equipe da MM Contabilidade. Esse material eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram, que tem aqui embaixo um link para acesso. Então, é só você acessar lá e pegar esse material e também o material que a professora Lieda Amaral disponibilizou sobre a medida provisória aqui 936. Espero ter ajudado. Se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários para mim e a gente volta a se comunicar através desse canal. Até a próxima!